A vida faz reviravoltas inesperadas quando você menos espera. Siga a jornada de Sophie Blair, enquanto ela escapa de sua vida na cidade em ruínas, pelo que deveria ser apenas uma semana na fazenda de seu primo. Mal sabia ela que Oak Hollow e um fazendeiro tranquilo chamado Grant transformariam completamente sua perspectiva sobre o que realmente importa. Junte-se a nós para este conto emocionante de redescoberta, cura e encontrar amor nos lugares mais inesperados. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está nos observando. O sol da manhã escorreu pelas janelas empoeiradas do pequeno apartamento de Sophie Blair enquanto ela jogava a última roupa em uma mala. Aos 26, ela sentiu que sua vida estava desmoronando em vez de se unir. Seu namorado de 3 anos saiu no mês passado, e ontem a empresa de marketing onde ela trabalhava a deixou ir. O bordo de cortes, disseram eles. Bem, pelo menos o tempo funciona, Sophie murmurou para si mesma, fechando a bolsa. Sua prima Megan ligou na semana passada, desesperada por alguém para assentar sua fazenda, enquanto ela fazia um cruzeiro com seu novo marido. Sophie havia concordado sem muita reflexão. Uma semana longe da cidade, que nunca se sentiu em casa, poderia ser exatamente o que ela precisava. Depois de carregar o carro com 2 malas e uma caixa de itens essenciais, Sophie deu uma última olhada em seu apartamento. O contrato foi acordado no final do mês de qualquer maneira. Talvez esse fosse o universo dizendo que era hora de mudar. O caminho para Oak Hollow levou quase 3 horas. Enquanto os edifícios da cidade deram lugar a colinas e terras agrícolas, Sophie sentiu o nó no peito se soltar um pouco. Quando ela finalmente se virou para a estrada de cascalho, que leva à propriedade de seu primo, ela foi recebida por uma encantadora fazenda branca cercada por árvores de carvalhos e campos de flores silvestres. Alimente as galinhas, regue o jardim e não queime o lugar, Sophie recitou as instruções de Megan enquanto estacionava o carro. Simples o suficiente. No interior, a fazenda era aconchegante e acolhedora, com móveis e fotos de família gastos, mas confortáveis, cobrindo as paredes. Sophie largou as malas no quarto de hóspedes e decidiu explorar a propriedade antes de desembalar. O galinheiro estava atrás da casa e, além disso, era uma grande horta que parecia precisar regar. Sophie fez uma anotação mental para cuidar disso mais tarde. Ela continuou andando, aproveitando o sol quente da tarde no rosto, quando de repente colidiu com algo sólido. Oh! Ela ofegou, tropeçando para trás. Não é algo, alguém. Um homem alto e de ombros largos com olhos castanhos profundos e uma expressão séria estava diante dela. Desculpe, disse ele, sua voz baixa e áspera, como se ele não a usasse com frequência. Não vi você vir vindo pela esquina. Sophie tirou a sujeira de seus jeans, ciente de suas botas incompatíveis. Ela havia empacotado com tanta pressa que não estava prestando atenção, e as queimaduras solares já se formavam no nariz e nas bochechas. Não, é minha culpa, disse ela rapidamente. Eu sou Sophie Blair, prima de Megan. Estou subindo em casa enquanto ela está fora. O homem assentiu lentamente. Grant Ellison. Eu possuo a fazenda ao lado. Ele gesticulou vagamente para o oriente. Megan mencionou que alguém ficaria aqui. Um silêncio constrangedor caiu entre eles. Sophie mudou seu peso de um pé para o outro. Eu só vou ficar por uma semana, ela finalmente disse, sentindo a necessidade de preencher o silêncio. Grant olhou para ela por um longo momento, sua expressão ilegível. Então ele disse, fique o tempo que quiser, ou para sempre, Sophie. Riu nervosamente, certa de que ele estava brincando, mas o rosto de Grant permaneceu sério, seus olhos estudando, com uma intensidade que fez seu coração bater um pouco mais rápido. Bem, eu deveria voltar a descompactar, disse ela, dando um passo para trás. Prazer em conhecê-lo, Grant. Ele assentiu novamente e se virou para sair, depois parou. A porta da copa está quebrada, percebi ontem. Vou vir amanhã para consertar. Antes que Sophie pudesse responder, ele estava se afastando, seus longos passos carregando rapidamente através do campo em direção ao que ela assumiu ser sua propriedade. Homem estranho, ela murmurou para si mesma. Mas havia algo nele que permaneceu em seus pensamentos
quando ela voltou para a casa. Naquela noite, Sophie se estabeleceu na varanda com um copo de vinho, observando o pôr do sol pintando o céu em tons de laranja e rosa. Seu telefone zumbiu uma mensagem de seu ex-namorado, perguntando se ela pensou nas coisas ainda. Ela virou o telefone para baixo sem responder. Uma semana, ela se lembrou. Alimente as galinhas, regue o jardim, respire uma vez e vá embora. Fiel à sua palavra, Grant apareceu na manhã seguinte, enquanto Sophie estava lutando para reunir as galinhas de volta ao galinheiro depois de alimentá-las. Manhã, disse ele, assustando. Ele carregava uma caixa de ferramentas e usava uma camisa azul desbotada que se estendia pelos ombros. Oi, respondeu Sophie, perturbada, enquanto perseguia uma galinha particularmente teimosa. Esses pequenos monstros são muito mais rápidos do que parecem. O canto da boca de Grant se contraía, quase formando um sorriso. Ele colocou sua caixa de ferramentas e, com movimentos especializados, rapidamente guiou as galinhas restantes para o galinheiro. Obrigado, disse Sophie, empurrando um fio de cabelo do rosto. Não tenho muita experiência com animais de fazenda. Grant assentiu e voltou sua atenção para a porta quebrada. Ele trabalhou em silêncio, reparando a dobradiça danificada enquanto Sophie assistia, sem saber se ela deveria oferecer ajuda ou deixá-lo. Você é da cidade? Ele perguntou de repente, não olhando para o seu trabalho. Sim, Chicago. Trabalhei em marketing até recentemente. Sophie não estava com vontade de explicar seu desemprego. E você? Você sempre foi um fazendeiro? Grant ficou quieto por tanto tempo que Sophie pensou que ele poderia não responder. Finalmente ele disse, não. Eu costumava ensinar ciência do ensino médio. Mudei. Me pra cá há 5 anos. Sophie queria perguntar por que ele havia feito uma mudança tão drástica, mas algo da sua maneira sugeriu que não era um tópico aberto para discussão. Bem, obrigado por consertar isso, disse ela quando Grant fechou a porta recém-reparada. Ele assentiu e reuniu suas ferramentas. O jardim precisa de rega. Vai ficar quente hoje. Com isso, ele saiu, desaparecendo pelo caminho entre suas propriedades. Dias seguintes, Sophie entrou em uma rotina que a surpreendeu com o quão confortável se sentia. Ela acordou com o nascer do sol, alimentou as galinhas e cuidava do jardim, que parecia prosperar sob seus cuidados, apesar de seu conhecimento limitado de plantas. À tarde, ela explorou a floresta circundante ou sentou. Se nos livros de leitura da varanda que encontrou nas prateleiras de Megan, Grant apareceu ocasionalmente, sempre inesperadamente. Ela olhava para cima das ervas daninhas para encontrá-lo observando a da beira do jardim, ou voltava de uma caminhada para descobrir que a torneira com vazamento na cozinha havia sido consertada. Cada vez, suas interações eram breves, com Grant dizendo pouco além das observações ou perguntas práticas. No entanto, Sophie se viu ansiosa por esses encontros. Havia algo sobre a presença tranquila de Grant que era misteriosa e reconfortante. Em seu 5º dia em Oak Hollow, Sophie acordou para encontrar uma cesta de ovos frescos na varanda. Sem nota, mas ela sabia quem os havia deixado. Ela sorriu para si mesma enquanto fazia café da manhã, imaginando o homem que morava ao lado. Mais tarde, naquela tarde, uma tempestade de verão entrou. Sophie estava no pomar quando as primeiras gotas de chuva gordas começaram a cair. Ela voltou para a casa, mas ficou encharcada quando chegou à varanda. Para sua surpresa, Grant estava lá, ensopada, protegendo os móveis da varanda que poderiam soprar ao vento. Entre, ele chamou o som da chuva. Vou terminar aqui. Sophie hesitou e depois correu para a casa para pegar toalhas. Quando ela voltou para a varanda, Grant afastou tudo da borda onde a chuva poderia alcançá-la. Aqui, disse ela, entregando-lhe uma toalha. Você está encharcado. Seus dedos escovaram quando ele o levava, e Sophie sentiu um pequeno choque de eletricidade entre eles. Os olhos de Grant encontraram os dela, e por um momento não se mudaram. Trovão rachado overhead, quebrando o feitiço. Grant deu um passo, atrás passando a toalha sobre os cabelos molhados. Storm passará rapidamente, disse ele, sua voz mais áspera do que o normal. Mas o poder pode ser apagado.
Há velas na gaveta da cozinha na pia e combina no copo acima dela. Sophie assentiu. Você gostaria de entrar? Espere. Eu poderia fazer café ou... Não. Grant a cortou, então parecia reconsiderar. Mais gentilmente ele acrescentou. Obrigado, mas preciso verificar minha casa. Quando ele se virou para sair, Sophie deixou escapar. Por que você está me ajudando tanto? Você mal me conhece. Grant parou nos degraus, a chuva ainda caindo ao seu redor. Prometi a Megan que eu cuidaria das coisas. Ele hesitou e acrescentou. E é o que os vizinhos fazem. Com isso ele se foi, correndo pela chuva em direção ao caminho que conectava suas propriedades. Naquela noite, como previsto, a energia saiu. Sophie iluminou velas e sentou-se à beira da janela, observando raios iluminar o campo em breves e brilhantes flashes. Ela pensou em Grant, imaginando o que ele estava fazendo em sua própria fazenda escura. Pela primeira vez em meses, Sophie não verificou o telefone antes de ir para a cama. Ela não pensou em seu ex ou seu emprego perdido, ou na incerteza de seu futuro. Em vez disso, ela adormeceu ao som da chuva no telhado e aos pensamentos de um fazendeiro tranquilo com olhos gentis. Na manhã seguinte, surgiu claro e brilhante, como se a tempestade tivesse lavado tudo limpo. Sophie encontrou Grant no jardim, verificando os danos às plantas. Tudo bem? Ela perguntou, aproximando-se com 2 canecas de café. Ela ofereceu um a ele. Grant parecia surpreso, mas aceitou a caneca. Obrigado. Algumas plantas de tomate sofreram uma surra, mas quase tudo sobreviveu. Ele tomou um gole de café. Que tal a casa? Tudo bem, disse Sophie, ajoelhando. Se para, examinar uma estaca de tomate caída. O poder voltou por volta da meia-noite. Grant assentiu e se ajoelhou ao lado dela, seus ombros quase tocando enquanto ele ajudava a endireitar a estaca e proteger a planta. Trabalhando juntos em silêncio confortável, eles repararam os danos causados pelo jardim. Sophie se viu roubando. Olhares para Grant, percebendo a maneira como o sol trouxe os destaques de Auburn em seus cabelos escuros, a cuidadosa gentileza de suas mãos nas plantas, as raras ocasiões em que sua expressão séria se suavizou em algo próximo da contentamento. 1 semana, ela prometeu a si mesma. Mas quando os dias se passaram e seu tempo em Oak Hollow se aproximaram do fim, Sophie percebeu que não estava pronta para sair. O dia que marcou 1 semana em Oak Hollow chegou com luz solar dourada e uma brisa suave. Sophie acordou cedo, como se tornara seu hábito, e ficou na varanda com uma xícara de café, observando a névoa subir dos campos. Megan havia ligado na noite anterior. Como está tudo indo? Seu primo havia perguntado. Ótimo, respondeu Sophie. O lugar é lindo. E você está bem, ficando mais alguns dias? Meu cruzeiro foi estendido por causa de algum problema do motor. Não voltaremos até a próxima semana. Sophie havia concordado rapidamente. Talvez rapidamente. Ela se perguntou se Megan tinha ouvido a ansiedade em sua voz. Agora, olhando para a fazenda que começou a se sentir mais do que um refúgio temporário, Sophie admitiu para si mesma que Grant Ellison fazia parte da razão pela qual queria ficar. Havia algo nele que a atraiu. Sua força silenciosa, a tristeza que parecia viver atrás dos olhos, da maneira como ele apareceu exatamente quando ela precisava de ajuda sem ela ter que perguntar. Como se seus pensamentos o tivessem convocado. Sophie viu Grant subindo pelo caminho, carregando um saco de papel. Seu coração pulou uma batida e ela se repreendeu por reagir como uma adolescente com uma paixão. Manhã, disse ele, subindo os degraus da varanda. Ele estendeu a bolsa. Trouxe um pouco de pão fresco, fiz ontem. Você assa? Sophie perguntou surpresa enquanto pegava a bolsa. O cheiro quente e levedoso fez seu estômago rosnar. O canto de sua boca se contorceu. Às vezes, Sophie o convidou para o café da manhã e, para sua surpresa, ele aceitou. Eles comeram à mesa da cozinha, pão enraizado com manteiga e mel, ovos das galinhas de Grant e café. Grant estava tão quieto como sempre, mas o silêncio entre eles se sentia confortável agora, não estranho. Megan ligou para a noite passada, disse Sophie finalmente. A viagem dele se estendeu. Ela perguntou se eu poderia ficar um pouco mais.
Grant olhou para cima do prato, seus olhos encontrando os dela. E? Eu disse que sim. Eu realmente não tenho nenhum lugar que eu precise estar agora. Sophie hesitou e acrescentou. Perdi meu emprego no dia anterior a vir aqui. Grant assentiu, não oferecendo as banalidades habituais que as pessoas deram ao ouvir más notícias. Em vez disso, ele disse, o pomar precisa cuidar. As maçãs estão prontas para uma poda leve. Eu posso mostrar a você se você quiser. Sophie sorriu, reconhecendo sua oferta pelo que era. Não apenas uma tarefa de preencher seu tempo, mas um motivo para ficar. Eu gostaria disso. Após o café da manhã, Grant a levou ao pomar, onde fileiras de macieiras arrumadas se estendiam em direção às colinas. Ele mostrou a ela como identificar galhos que precisavam de aparar e demonstraram a técnica de corte adequada. Suas mãos se moveram com confiança, forte e certa contra a madeira. Como você aprendeu tudo isso? Sophie perguntou enquanto tentava imitar sua técnica em um ramo próximo. Grant ficou quieto por um momento antes de responder. Minha esposa me ensinou. As palavras pendiam no ar entre eles. Sophie sentiu a respiração dele. Grant nunca havia mencionado uma esposa antes. Ela cresceu aqui, continuou ele, sua voz baixa. Conhecia todas as árvores de cor. Ele ajustou o aperto de Sophie nas tesouras de poda. Assim, corte limpo logo acima do nó. Sophie tentou novamente, fazendo um corte melhor desta vez. Ela ainda ajuda com o pomar? Ela perguntou cautelosamente. O rosto de Grant parecia fechar, a abertura de um momento atrás, desaparecendo por trás de uma máscara de controle. Ela morreu, 3 anos atrás. Sinto muito, Sophie sussurrou, entendendo agora a fonte da tristeza que ela sentiu nele. Grant assentiu uma vez e depois voltou para as árvores. Eles trabalharam em silêncio por um tempo, passando de árvore em árvore. Sophie olhou para ele, observando a maneira como ele tratava cada ramo, a gentileza que parecia em desacordo com sua aparência forte e desgastada. Mais tarde, enquanto eles fizeram uma pausa na sombra de um grande carvalho, Sophie reuniu sua coragem. Como ela morreu? Se você não se importa que eu pergunte. Grant olhou para o horizonte, sua mandíbula com força. Por um momento, Sophie pensou que não responderia. Então ele falou, sua voz áspera de emoção. Tempestade. Como a outra na noite, mas pior. Muito pior. Ele respirou fundo. Ela estava checando em um bezerro nascido naquela manhã. O telhado do celeiro caiu. Quando a encontrei, suas palavras pararam. Sophie sentiu lágrimas picar com seus olhos. Sem pensar, ela estendeu a mão e colocou a mão sobre a dele, onde ela descansava na grama entre eles. Grant olhou para as mãos deles, e depois para o rosto dela. Algo mudou em sua expressão. Uma pequena rachadura na parede que ele havia construído em torno de si. Eu ainda falo com ela às vezes, ele admitiu. Aqui, nos campos. As pessoas da cidade pensam que eu sou louco, eu acho. Eu não acho que você seja louco, Sophie disse suavemente. Acho que é isso que o amor faz. Não desaparece quando alguém se foi. Grant manteve seu olhar por um longo momento, depois assentiu, um reconhecimento silencioso de seu entendimento. Ele não puxou a mão para longe. Os dias que se seguiram assumiram um ritmo que Sophie veio para valorizar. As manhãs eram para tarefas agrícolas, alimentando animais, cuidando do jardim, coletando ovos. Grant frequentemente se juntou a ela, oferecendo orientação, mas nunca assumindo o controle. À tarde, eles trabalharam em projetos em torno da propriedade, fixando as pranchas soltas na varanda, limpando as sarjetas, podando o pomar. Sophie aprendeu que a fazenda de Grant produzia vegetais e frutas orgânicas que ele vendeu nos mercados de agricultores nas cidades próximas. Ela começou a ajudá-lo a colher e se preparar para os dias de mercado, desfrutando da satisfação de ver seu trabalho transformado em exibições abundantes de produtos coloridos. Uma noite, enquanto eles se sentavam na varanda, watching the sunset após um longo dia de colheita, Sophie perguntou: por que você me disse que eu poderia ficar para sempre no primeiro dia? Você nem me conheceu. Grant ficou quieto por um longo tempo, seus olhos no horizonte, onde o sol estava afundando, em um incêndio de laranja e vermelho. Este lugar, ele finalmente disse,
gesticulando para a fazenda, os campos, as colinas distantes. Era para mais do que apenas a dor de uma pessoa. Ele olhou para ela então, sua expressão aberta de uma maneira que ela nunca tinha visto antes. Quando vi você naquele primeiro dia, algo apenas disse que você pertencia aqui. O coração de Sophie bate mais rápido com suas palavras. Ela nunca foi uma pessoa que pertencia a qualquer lugar. Ela se mudou de cidade em cidade, trabalho, para emprego, relacionamento com relacionamento, sempre a garota temporária, sempre pronta para sair antes que ela pudesse ficar. Eu nunca fiquei em nenhum lugar muito tempo, ela admitiu. Sempre pensei que o próximo lugar seria onde as coisas finalmente faziam sentido. E agora? Grant perguntou, sua voz baixa. Sophie olhou em volta para a fazenda que se tornara tão querida para ela em tão pouco tempo. Agora não tenho tanta certeza de que correr seja mais a resposta. O momento ficou entre eles, cheio de possibilidades. Então Grant ficou, limpando sua garganta. Está ficando tarde. Eu deveria voltar. Sophie assentiu, tentando esconder sua decepção. Mas quando Grant alcançou as etapas, ele voltou. Dia do mercado amanhã. Pode usar sua ajuda se você estiver disposto. Ela sorriu. Eu gostaria disso. O mercado dos agricultores era mais ocupado do que Sophie esperava. Sua posição, com suas exibições arrumadas de vegetais orgânicos, ovos frescos e potes de mel, atraíram um fluxo constante de clientes. Sophie gostava de conversar com pessoas que pararam, explicando as diferentes variedades de tomates ou sugerindo maneiras de preparar o subsídio incomum de abóbora cresceu. Ela notou como as pessoas cumprimentaram Grant, com respeito, mas também uma certa distância. Algumas mulheres mais velhas deram olhares curiosos, Sophie, sussurrando atrás das mãos. Grant os ignorou, concentrando-se em organizar produtos e fazer mudanças. Eles estão se perguntando quem você é, explicou ele quando ela mencionou. Cidade pequena. Não acontece muito aqui. O que devo dizer a eles? Sophie perguntou. Grant olhou para ela, uma sugestão de um sorriso tocando nos cantos da boca dele. O que você quiser. O próximo cliente, uma mulher de cabelos grisalhos, com olhos brilhantes, não se incomodou com sutileza. Você deve ser novo por aqui, disse ela a Sophie enquanto selecionava um monte de cenouras. Apenas passando? Antes que Sophie pudesse responder, Grant falou. Sophie está ficando em Oak Hollow, ajudando-me com a colheita. A maneira simples de ele dizer isso, sem explicação ou desculpas, fez Sophie sorrir. A mulher levantou as sobrancelhas, mas não disse mais nada. À medida que o dia avançava, Sophie percebeu que gostava de estar associada a Grant e à fazenda. Desfrutava da sensação de fazer parte de algo real e enraizado. Mais tarde, enquanto empacotavam o caminhão, suas vendas excedendo as expectativas, Grant disse, você é bom com as pessoas, melhor do que eu. Sophie riu. Isso não está dizendo muito, você não está exatamente conversando. Para o prazer dela, Grant riu também. Uma verdadeira risada que transformou seu rosto sério e fez seus olhos enrugar os cantos. O som dele aqueceu Sophie de dentro para fora. No caminho para casa, o caminhão batendo nas estradas rurais, Sophie sentiu um contentamento que não havia experimentado há anos. Grant dirigiu com uma mão no volante, a janela para baixo, o ar quente correndo. Ele olhou para ela ocasionalmente, como se quisesse ter certeza de que ela ainda estava lá. Ainda é real. De volta à fazenda, enquanto descarregavam o caminhão, à luz dourada do final da tarde, as mãos roncaram repetidamente. Cada vez, Sophie sentia o mesmo choque elétrico, o mesmo pega na respiração, e cada vez, os olhos de Grant encontravam os dela, segurando seu olhar por mais tempo do que o necessário. Quando tudo foi guardado, eles ficaram no quintal entre as duas propriedades, nem parecendo prontas para dizer adeus. Obrigado pela sua ajuda hoje, disse Grant, mãos nos bolsos. Gostei, respondeu Sophie honestamente. O ar entre eles se sentiam acusados de palavras não ditas. Grant deu um passo mais perto. Sophie, eu... O som de um carro chegando à entrada de automóveis o interrompeu. Ambos se viraram para ver um sedã preto elegante se aproximando.
desviado de lugar no cenário rural. Você está esperando alguém? Grant perguntou, franzindo a testa. Sophie balançou a cabeça, apertando os olhos para o carro enquanto estacionava. Quando a porta do motorista se abriu e um homem alto em um terno caro saiu, ela sentiu o sangue escorrer do rosto. Sophie! O homem chamou, passando em sua direção com confiança. Lá está você. Você sabe o quão difícil foi encontrar este lugar? David, disse Sophie, sua voz mal audível. O que você está fazendo aqui? Seu ex-namorado sorriu. O mesmo sorriso encantador que já havia feito seu coração correr. Mas agora só fazia seu estômago apertar. Eu vim para trazê-lo para casa, é claro. Ele olhou em volta, levando a fazenda, os campos, e concede com um único olhar desdenhoso. Quaisquer que sejam as férias, é hora de terminar. Tenho ótimas notícias. Sophie se sentiu congelada. No lugar, quando David a alcançou, inclinando-se para beijar sua bochecha, como se eles não tivessem terminado há um mês, como se ela não estivesse ignorando seus textos e chamados. Precisamos conversar, disse David, deslizando um braço em volta da cintura. Em particular, acrescentou olhando para Grant. O rosto de Grant retornou à sua máscara usual e legível. Ele assentiu uma vez e depois se virou para sair. Grant, espere, Sophie chamou. Mas David já estava dirigindo em direção à casa, falando sobre uma nova oportunidade de emprego, sobre como ele havia percebido que havia cometido um erro. Sophie olhou por cima do ombro para ver Grant se afastando, seus ombros rígidos, seus avanços longos e determinados. A visão dele recuando fez seu coração doer de uma maneira que ela não esperava. A voz de David continuou, um fluxo de palavras sobre o futuro deles juntos, sobre os planos que ele fez. Sophie se virou para encarar, Lou tentando se concentrar no que ele estava dizendo. Mas tudo o que ela conseguia pensar era o rosto de Grant, quando ele quase disse o que ele estava prestes a dizer antes de David chegar. Quando chegaram aos degraus da varanda, David pegou as mãos dele. Eu tive muito tempo para pensar, Sophie, e percebi o que realmente quero. Ele estendeu a mão no bolso e puxou uma pequena caixa de veludo. Eu quero você, para sempre. Sophie olhou para a pequena caixa de veludo na mão de David, sua mente girando. O anel de diamante por dentro pegou os últimos raios de sol, jogando pequenos prismas de luz. Era exatamente o tipo de anel que ela gostaria de 6 meses atrás. Elegante, caro, uma peça de declaração que teria impressionado seus colegas na empresa de marketing. Agora, olhando para ele, ela não sentiu nada além de confusão. David, eu não entendo, disse ela dando um passo para trás. Nós terminamos, você saiu, você disse que queríamos coisas diferentes. O sorriso de David não vacilou. Cometi um erro, Sophie. Depois que você deixou a cidade, percebi o que havia perdido. Ele se aproximou levando a mão dela. E eu tenho notícias incríveis. Lembre, Sid Jackson e Meyer, eles me ofereceram essa posição de vice-presidente e eu coloquei uma boa palavra para você. Eles querem entrevistar Lou para o cargo de diretor de marketing. É tudo o que falamos. A cabeça de Sophie estava nadando. Jackson & Meyer foi uma das principais empresas de marketing de Chicago. 6 meses atrás, este teria sido o emprego dos seus sonhos. Ela e David conversaram sobre trabalhar lá juntos, subindo a escada corporativa, construindo a vida perfeita para Caspola. Você precisa voltar comigo, continuou David, confundindo seu silêncio com consideração. A entrevista é na segunda-feira. Podemos estar de volta à cidade amanhã à noite. Pegue algo deslumbrante para vestir e... David, pare, interrompeu Sophie. Tudo isso está acontecendo muito rápido. Você aparece do nada, com um anel e uma oferta de emprego. Esperando que eu soltasse tudo e venha com você? David olhou em volta, sua expressão incrédula. Solte o que exatamente isso? Ele gesticulou para a fazenda e os campos. Sophie, não é você. Você está apenas passando por uma fase por causa da perda de emprego. É hora de volte à vida. Real. Suas palavras picaram, especialmente porque parte delas se perguntou se ele estava certo. Isso foi apenas uma fuga temporária? Ela estava se enganando pensando que poderia pertencer a um lugar como Oak Hollow? Eu preciso de tempo para pensar.
disse ela finalmente. Você pode ficar para jantar se quiser, mas não estou tomando nenhuma decisão hoje à noite. O sorriso de David se apertou, mas ele assentiu. Claro, leve o tempo todo que você precisa. Dentro da fazenda, Sophie se moveu mecanicamente pela cozinha, preparando um jantar simples enquanto David falava sobre Chicago, sobre amigos que eles tinham em comum, sobre o futuro emocionante que os aguardava. Ela assentiu e fez sons de interesse, apropriados, mas sua mente estava em outro lugar, superando o caminho que levou à fazenda de Grant. Depois do jantar, David insistiu em abrir uma garrafa de vinho que ele trouxe. Para comemorar, disse ele, embora Sophie tenha deixado claro que ainda não havia nada para comemorar. Enquanto se sentavam na varanda, o ar da noite esfria ao redor deles, David parecia notar sua distração. Quem era aquele cara, afinal? O fazendeiro? Grant Ellison, disse Sophie, seu nome se sentindo importante em seus lábios. Ele é dono da propriedade ao lado. David levantou uma sobrancelha. Parecia bastante interessado em você. Sophie tomou um gole de vinho, sem saber como responder. Os sentimentos de Grant eram óbvios para um estranho. Ou David estava apenas sendo possessivo. Ele é apenas uma vizinha, disse ela finalmente, as palavras com degustação falsa. Ele está me ajudando com as tarefas da fazenda. David riu. Taras da fazenda, nunca pensei em ouvir essas palavras suas. Ele se aproximou do balanço da varanda. Lembre-se daquele fim de semana nos Hamptons. Você reclamou de ter que andar na praia porque a areia entrou em seus sapatos de grife. Sophie lembrou. Sim. Lembrou-se de quem já esteve há apenas algumas semanas uma mulher que se importava com as aparências, que mediu o sucesso em promoções e compras de marca, que nunca haviam conseguido as mãos sujas cultivando nada. As pessoas mudam, ela disse suavemente. Não tanto, David rebateu, terminando seu vinho. Olha, entendi, este lugar é encantador de uma maneira rústica, mas Sophie, seja realista. Você no macacão, alimentando galinhas pelo resto da sua vida, isso não é quem você é. Suas palavras ecoaram suas próprias dúvidas. David a conhecia há anos. Ele conhecia suas ambições, seu amor pela vida na cidade, seu desejo de reconhecimento em sua carreira. Ele estava certo? Ela estava apenas tocando fingir aqui? Está ficando tarde, disse ela, levantando-se. O quarto de hóspedes é composto por você. David pegou a mão dela. Sophie, ele disse, sua voz mais gentil agora. Eu sei que isso é repentino, mas nunca tive mais certeza de nada. Nós pertencemos juntos. Pense nisso da noite para o dia. Ele se inclinou e beijou sua bochecha, depois foi para dentro. Sophie ficou na varanda, olhando para a escuridão em direção aonde ela conhecia a fazenda de Grant. A manhã chegou com uma clareza que Sophie não esperava. Ela acordou a maior parte da noite, virando suas opções, examinando seus sentimentos. Quando ela finalmente se levantou e olhou pela janela para Oak Hollow Bathed, sob a luz do sol, sabia que precisava conversar para conceder antes de tomar qualquer decisão. David ainda estava dormindo quando saiu de casa e seguiu o caminho para a fazenda de Grant. Seu coração bateu quando ela se aproximou da porta dele, sem saber de suas boas-vindas, depois do modo como haviam se separado no dia anterior. Ela bateu, mas não houve resposta. Andando até os fundos, ela encontrou uma nota colocada na porta de seu celeiro. Foi para o North Ridge Market. Voltar. À tarde. A decepção a venceu. North Ridge foi a próxima cidade, quase 1 hora de carro. Grant não voltaria por horas. Quando ela voltou para a casa de Megan, David estava na cozinha, fazendo café. Ele olhou para cima com um sorriso. Bom dia, riser precoce agora, é? Apenas checando as galinhas. Sophie mentiu, aceitando a xícara que ele ofereceu. Eu estava pensando, disse David, sentado à sua frente à mesa. Por que não damos um passeio hoje? Veja parte do campo. Você pode me mostrar o que é tão atraente sobre este lugar. Sophie hesitou, depois assentiu. Talvez fugir da fazenda por algumas horas ajudasse a limpar a cabeça. Há um belo lago cerca de 30 minutos daqui, ela sugeriu. Eles passaram, amanhã dirigindo pelas colinas, parando em uma pequena cidade para o almoço,
Depois, continuando o Lake Grant mencionado uma vez a ela. Era lindo. Água clara de critério cercada por árvores, com montanhas subindo ao longe. Enquanto caminhavam pela costa, David pegou a mão dela. Por um momento, Sophie deixou ele. A sensação familiar de seus dedos entrelaçados com o dela, trazendo de volta as memórias de seus 3 anos juntos. Nós éramos bons juntos, não estávamos? David perguntou, olhando para a água. Sophie considerou a pergunta honestamente. Às vezes, ela respondeu. Mas queríamos coisas diferentes, David. Você disse isso a si mesmo quando saiu. Eu estava errado, ele insistiu. Sophie, nunca parei de amá-lo nas últimas semanas sem que você tenha tortura. Sophie olhou para ele, muito bem-sucedida, dizendo todas as palavras certas. No entanto, algo sentiu errado, como se ele estivesse desempenhando um papel que ele pensava que queria ver. O que realmente está acontecendo, David? Ela perguntou. Por que agora? Por que me rastrear em uma fazenda no meio do nada, quando você poderia ter ligado ou mandado uma mensagem? David largou a mão, suspirando. Tudo bem. Você quer a verdade? Jackson e Meyer nos quer como um pacote. O ângulo do casal de poder faz parte de sua estratégia de rebranding. A honestidade foi refrescante, mas picou. Então isso é sobre o trabalho? Não. Sim, em parte. David passou a mão pelo cabelo. Olha, a oportunidade de emprego me forçou a realmente pensar em nós. E eu percebi que quero você de volta. O anel, a proposta, isso é real. Sophie não tinha mais certeza em que acreditar. Eles voltaram principalmente em silêncio, chegando a Oak Hollow no final da tarde. Quando eles chegaram à fazenda, o coração de Sophie pulou quando viu o caminhão de Grant estacionado nas proximidades. Davi notou sua reação. Seu amigo do fazendeiro está de volta, observou ele secamente. Sophie saiu do carro rapidamente, examinando a propriedade para Grant. Ela o viu pelo jardim, as costas para eles, enquanto ele examinava as plantas de tomate. Respirando fundo, ela caminhou em sua direção, ouvindo os passos de David seguirem atrás dela. Grant, ela ligou suavemente. Ele se virou, sua expressão guardada quando viu David atrás dela. Sophie estava apenas checando os tomates depois da chuva. Seus olhos tremeram para David, depois de volta para ela. Não quis se intrometer. Você não está se intrometer, disse Sophie rapidamente. Esta é a sua fazenda também. Grant assentiu, uma vez, sua mandíbula com força. Conseguiu um trabalho para terminar. Só queria garantir que tudo estivesse bem aqui. Ele começou a se afastar. Grant, espere. Sophie ligou atrás dele. Eu esperava que pudéssemos conversar. David deu um passo à frente, então, colocando a mão no ombro de Sophie. Na verdade, estávamos no meio de fazer alguns planos, disse ele sem problemas. Sophie, e eu temos muito a discutir sobre o nosso futuro. O rosto de Grant não mostrou reação, mas Sophie viu um músculo em sua mandíbula. Claro, ele disse rigidamente, vou deixar você para isso. Não foi isso que eu... Sophie começou, mas Grant já estava indo embora, seus avanços longos e determinados. A frustração e a raiva borbulharam dentro dela, um alvo de David por sua presunção, em Grant por ir embora e por não saber o que ela realmente queria. O que foi isso? Ela exigiu voltando. Se para David. David deu de ombros. Apenas deixando, o saber onde as coisas estão. Sophie, você não pode se interessar seriamente nesse cara. Você não o conhece, Sophie revidou. Você não sabe nada sobre minha vida aqui. Porque você esteve aqui tudo o que 2 semanas? David rebateu. Esta não é a sua vida, Sophie. São férias da realidade. Suas palavras chegaram muito perto de suas próprias dúvidas. Foi tudo isso? Uma fuga temporária de sua vida real? Naquela noite, a tensão pendurou no ar enquanto jantavam. David manteve a conversa focada em Chicago, nas oportunidades que os esperam, na vida que eles poderiam construir juntos. Sophie Listed, tentando se imaginar retornando a esse mundo à corrida da cidade, a pressão de um trabalho de alto nível, as expectativas sociais. Uma vez, tudo parecia tão importante. Agora, ela se viu pensando em prazeres mais simples. A satisfação de colher vegetais que ajudou a crescer, a paz de assistir o pôr do sol da varanda,
o calor nos olhos de Grant quando ele olhou para ela. Depois do jantar, David produziu a caixa de anel novamente, colocando-a na mesa entre eles. Eu sei que é repentino, disse ele, mas às vezes você precisa dar um salto de fé. A entrevista de emprego é segunda-feira. Diga que sim, e podemos começar nossa nova vida juntos. Sophie olhou para o ringue e depois para David. Eu preciso pensar, disse ela. Sozinho, vou dar um passeio. Antes que ele pudesse protestar, ela estava fora da porta, indo em direção ao pomar. O ar da noite estava fresco contra a pele, enquanto ela caminhava entre as macieiras, seus galhos pesados com frutas quase prontas para a colheita. Esse pomar que Grant a ensinou a cuidar, onde ele havia lhe contado pela primeira vez sobre sua esposa, onde ela começou a sentir uma conexão com a terra e com ele. No extremo mais distante do pomar, uma cerca separou o Oak Hollow da propriedade de Grant. Na luz desbotada, Sophie o viu lá, consertando uma seção danificada pela recente tempestade. A visão dele, sólida, real, trabalhando com um propósito tranquilo, teve dor de coração com uma clareza que ela não esperava. Ela se aproximou lentamente, parando de lado da cerca. Conceder. Ele olhou para cima, surpresa cruzando suas feições antes de educar, as de volta à neutralidade. Sophie, eu preciso falar com você, disse ela, sobre tudo o que está acontecendo. Grant colocou suas ferramentas e passou a ficar. Em frente a ela, a cerca ainda entre elas. Não há muito o que falar. Seu namorado voltou para você. Parece que ele está oferecendo tudo o que você queria. Tudo o que pensei que queria, corrigiu Sophie. Este lugar, isso me mudou. Ou talvez apenas me mostrasse quem eu realmente sou. Ela respirou fundo. Eu preciso saber de alguma coisa. Naquele primeiro dia, quando você disse que eu poderia ficar para sempre, você quis dizer isso? Grant olhou para ela por um longo momento, seus olhos procurando os dela. Sim, ele disse finalmente, sua voz baixa. Eu quis dizer isso. Por quê? Sophie pressionou. Você não me conhecia nada. O olhar de Grant não vacilou. Porque este lugar está quieto demais há muito tempo. Porque você olhou para ele como se fosse algo especial, não apenas mais um pedaço de sujeira. Ele fez uma pausa e acrescentou suavemente. Porque eu não tinha ouvido ninguém rir naquela casa por 3 anos, e eu pensei que talvez você pudesse mudar isso. Sua honestidade atirou do fôlego. Grant, Sophie. A voz de David chamada da direção da fazenda. Onde você está? Sophie fechou os olhos brevemente, frustração lavando a. Quando ela os abriu, Grant se afastou da cerca. Seu futuro está chamando, disse ele, sua voz cuidadosamente neutra novamente. Grant, por favor, Sophie começou, mas David estava se aproximando, chamando o nome dela. Este lugar parece que está me curando, disse ela rapidamente, desesperadamente. Mas talvez eu nunca tenha sido para ficar em nenhum lugar muito tempo. Grant não implorou para ela ficar. Ele simplesmente tirou as luvas de trabalho e caminhou em sua direção. Seus movimentos deliberados. Ele parou do lado da cerca, perto o suficiente para que Sophie pudesse ver as manchas de ouro em seus olhos castanhos. Você disse que ficaria por 1 semana, disse ele, sua voz profunda e certa. Esperei 3 anos para ouvir alguém rir nesta casa novamente. Então, se você optar por ir, eu vou entender. Mas se você ficar... Ele alcançou a cerca. Os dedos dele apenas escovam o dela. Vou gastar todos os dias provando por que você deveria. O coração de Sophie bateu quando ela deu um passo à frente, a decisão se cristalizando em sua mente, mesmo quando ela se movia. Mas antes que ela pudesse falar, Sophie... A voz de Megan chamou da varanda, assustando os dois. Sophie, há alguém aqui para você. Sophie virou-se para ver seu primo em pé na varanda, acenando freneticamente. Ao lado dela estava David, e na frente dele... Oh, não! Sophie sussurrou. A terceira pessoa na varanda era seu ex-chefe, Richard Turner, o homem que a demitiu há apenas algumas semanas. O que ele está fazendo aqui? Sophie perguntou, confuso. O rosto de Grant endureceu enquanto olhava para a casa. Parece que seu passado está determinado a encontrá-lo, disse ele em silêncio. Então, sem outra palavra, ele se virou e se
Afastou, desaparecendo na crescente escuridão de sua propriedade. Sophie o observou ir, seu peito apertado com palavras não ditas. Então, quadrocinando os ombros, ela voltou para a fazenda para enfrentar qualquer nova complicação que chegasse. Quando ela se aproximou, Richard deu um passo à frente, todos os negócios em seu traje nítido, apesar do cenário rural. Sophie, apenas a pessoa que preciso ver. Seu amigo David aqui me diz que você pode estar interessado em voltar ao trabalho. Tenho uma proposta para você. David sorriu para ela. Não é ótimo? Richard voou até aqui para se encontrar conosco. Sophie olhou entre eles, então para a prima Megan, que parecia confusa e preocupada. Richard me demitiu. Sophie disse sem rodeios a David. Por que eu iria querer trabalhar com ele de novo? Richard teve a graça de parecer envergonhada. Uma decisão lamentável tomada sob pressão financeira. Mas as coisas mudaram. Garantimos um novo financiamento e, com a conexão Jackson & Meyer David mencionou, poderíamos formar uma parceria poderosa. Sophie sentiu que estava assistindo a uma peça se desenrolar. Um drama sobre ambições corporativas e alianças estratégicas. Um drama em que ela não queria mais nenhuma parte. Acho que devemos discutir isso por dentro, sugeriu David, colocando a mão nas costas de Sophie para guiar, lá ponto ela se afastou do toque dele. Na verdade, tenho algo a dizer primeiro. Ela olhou para David, depois para Richard e finalmente para Megan. Não vou voltar para Chicago. O sorriso de David vacilou. Sophie, não fique apressado. Pelo menos ouça a oferta. Não. Sophie interrompeu, surpreendendo-se com a firmeza em sua voz. Eu não preciso ouvir. Eu tomei minha decisão. O silêncio que se seguiu à declaração de Sophie foi pesado. O sorriso de David desapareceu completamente, substituído por um olhar de confusão e raiva. Você não pode estar falando sério, disse ele balançando a cabeça. Sophie, estamos falando sobre sua carreira, seu futuro, nosso futuro juntos. Estou falando sério, respondeu Sophie, uma estranha calma se estabelecendo sobre ela. Estou ficando aqui. Richard limpou a garganta. Talvez devêssemos discutir isso por dentro, onde podemos repassar os detalhes da oferta. Sophie, você realmente precisa ouvir o que está em cima da mesa, antes de tomar decisões. Sophie olhou para o primo, que estava assistindo a cena se desenrolar com os olhos arregalados. Megan, quando você voltou? Apenas 1 hora atrás, respondeu Megan. O cruzeiro terminou cedo, eu ia ligar, mas esses senhores apareceram procurando por você. Ela deu a Sophie um olhar questionador. O que está acontecendo? É uma longa história, disse Sophie. E sim, vamos lá dentro. Na cozinha da fazenda, Sophie fez café enquanto os outros se estabeleceram ao redor da mesa. David colocou a caixa de anel na frente dele, um lembrete silencioso do que estava oferecendo. Richard pegou uma pasta com papéis, contratos e propostas. Sophie assumiu. Sophie. Richard começou quando todos tomaram café. Eu entendo sua hesitação, dado como as coisas terminaram na empresa. Mas este é um novo começo. Estamos analisando uma grande expansão, trabalhando diretamente com Jackson & Meyer em suas maiores contas. Ele deslizou um papel sobre a mesa. É isso que estamos preparados para oferecer a você. Sophie olhou para a figura. Era mais dinheiro do que ela jamais ganhou, quase o dobro do salário anterior. Isso é apenas o começo, acrescentou David ansiosamente. Pense nisso, Sophie. A casa que poderíamos comprar, as férias que poderíamos tirar, tudo o que conversamos. E o anel? Sophie perguntou, acenando para a caixa de veludo. David sorriu. A peça final. Seremos o casal de marketing de Chicago. É perfeito. Sophie olhou para os 3 rostos observando. A David, confiante, expectante, cálculo de Richard e Megan, preocupado e confuso. E o que eu quero? Sophie perguntou calmamente. É isso que você quer, insistiu David. A Sophie que conheço tem trabalhado para isso toda a sua carreira. Talvez eu não seja mais tão Sophie, ela respondeu. Ela respirou fundo e continuou. Nas últimas 2 semanas aqui me mostraram algo diferente. Uma vida que não se trata de escalar escadas corporativas ou impressionar pessoas com títulos de emprego.
Uma vida real e fundamentada e... Ela hesitou, depois disse, cheio de amor. A expressão de Davi escureceu. Amor? Pois galinhas e plantas de tomate? Seus olhos se estreitaram. Ou para aquele agricultor ao lado. O nome dele é Grant, disse Sophie com firmeza. E sim, tenho sentimentos por ele. Sentimentos reais que não são baseados em vantagens de carreira ou status social. Você mal o conhece, David exclamou. Sophie, você está jogando fora tudo por um homem que conheceu há 2 semanas. Isso é louco. Não se trata apenas de Grant, explicou Sophie, embora seu coração estivesse em admitir seus sentimentos em voz alta. É sobre quem eu sou aqui, quem eu posso ser. Passei anos tentando ser alguém que impressiona as pessoas, que se encaixa em um mundo de jantares e roupas de grife sofrem. Mas aqui, ela gesticulou para a janela da cozinha, através da qual o pomar era visível à distância. Aqui sinto que finalmente estou me tornando a pessoa que eu deveria ser. Richard, sentindo a mudança na conversa, reuniu seus papéis. Eu posso ver que você precisa de tempo a considerar. A oferta permanecerá aberta até segunda-feira. Não. A necessidade, disse Sophie, sorrindo suavemente. Agradeço por você ter vindo por todo esse caminho, mas minha resposta é final. Vou ficar em Oak Hollow. Richard assentiu rigidamente e ficou em pé. Nesse caso, eu vou deixar você nisso. David, você precisa de uma carona de volta à cidade. David permaneceu sentado, olhando para Sophie com descrença. Você está realmente escolhendo isso sobre nós? Sobre tudo o que planejamos? Estou me escolhendo, Sophie disse simplesmente. O eu que eu descobri aqui. O rosto de David endureceu. Tudo bem, faça sua pequena fantasia da fazenda, mas quando a novidade desaparecer e você perceber que cometeu o maior erro da sua vida, não volte rastejando. Ele pegou a caixa de anel e seguiu Richard até a porta. Sophie sentiu a mão de Megan em seu ombro enquanto observavam os 2 homens se afastarem. Bem, disse o primo dela, essa foi uma cena. Acho que você tem algumas explicações a fazer. Em xícaras de café fresco, Sophie disse a Megan tudo, sobre perder o emprego, sobre a paz que encontrou em Oak Hollow e sobre Grant. Enquanto ela falava, a correção de sua decisão se estabeleceu mais fundo em seus ossos. Então você está apaixonado pelo vizinho, disse Megan quando Sophie terminou. O fazendeiro tranquilo e meditador que mal fala. Sophie riu. Ele nem sempre está quieto. Não quando isso importa. Megan sorriu. Conheço Grant há anos, desde que ele se mudou para cá com Laura. Ele era diferente na época, mais aberto, sempre rindo. Depois que ela morreu, ela balançou a cabeça. Eu me preocupei que ele nunca teria encontrado o caminho de volta, mas nas últimas 2 semanas vi vislumbres da antiga concessão. Acho que é por sua causa. Ele me contou sobre Laura, disse Sophie suavemente. Sobre a tempestade. Megan assentiu. Isso o devastou. Essa comunidade tentou ajudar, mas com sede apenas se retirou para si e seu trabalho. Ela apertou a mão de Sophie. Se você o ama, realmente o ama, não o deixe afastar. Ele teve muita prática nisso. Eu nem sei se ele se sente o mesmo, admitiu Sophie. E se eu estiver apenas romantizando toda essa situação? 2 semanas não são suficientes para realmente conhecer alguém, não é? Às vezes, 2 semanas são mais do que suficientes, disse Megan sabiamente. E às vezes anos não é suficiente. Não é hora de ver alguém claramente e deixá-lo vê-lo. Sophie pensou em Grant, como ele notou coisas que os outros perderam, como ele apareceu exatamente quando ela precisava de ajuda, como seus raros sorrisos transformaram todo o seu rosto. Eu preciso falar com ele, disse Sophie, levantando-se. Agora, antes de eu perder minha coragem. Vá, Megan encorajou. Eu estarei aqui quando você voltar. E Sophie? Ela sorriu calorosamente. Pelo que vale a pena, acho que você pertence aqui também. A noite estava clara. Estrelou o espetáculo do céu acima, enquanto Sophie seguia o caminho para a fazenda de Grant. As luzes brilhavam em suas janelas, um farol que a guiava para a frente. Seu coração martelou contra as costelas.
mas seus passos tinham certeza. Ela bateu na porta dele, depois esperou, lutando contra o desejo de correr. Quando a porta se abriu, revelando Grant em jeans gastos e uma camiseta desbotada, Sophie esqueceu, momentaneamente, todas as palavras que ela havia planejado dizer. "Sophie", disse ele, surpresa evidente em sua voz, "eu pensei que você estaria fazendo as malas para Chicago." Ela balançou a cabeça. "Sem embalagem. Sem Chicago." A expressão de Grant permaneceu cuidadosamente neutra, mas algo cintilou em seus olhos, uma centelha de esperança que ele parecia ter medo de deixar inflamar. "Seus visitantes foram embora?" "Eles fizeram", confirmou Sophie, "com suas ofertas de emprego e anéis de noivado, nenhum dos quais eu aceitei." Grant entrou na varanda, fechando a porta atrás dele. Eles ficaram cara a cara no brilho macio da luz da varanda. Então Sophie, tão perto que Sophie podia ver a barbazinha em sua mandíbula, a pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda que ela nunca havia notado antes. "Por quê?" Ele perguntou a única palavra que mantém o peso de tantas perguntas. "Porque nada disso parecia certo", Sophie respondeu honestamente. "Não David, não o trabalho, não a vida que eles estavam oferecendo." Ela respirou fundo. "Não, quando comparado ao que encontrei aqui." "E o que é isso?" A voz de Grant foi baixa, cuidadosa. Sophie gesticulou para a terra ao seu redor, para as estrelas acima, para o espaço entre elas. "Paz, propósito. Um lugar que parece estar em casa." Ela encontrou os olhos dele diretamente. "Você", a palavra pendurada no ar entre eles. A expressão de Grant suavizou, as paredes que ele mantinha tão cuidadosamente construído começando a desmoronar. "Sophie", ele começou, então parou como se as palavras fossem muito difíceis de formar. Ele tentou novamente. "Estou sozinho há muito tempo. Acostumava-me a isso. Pensei que era assim que sempre seria." Seus olhos nunca deixaram os dela. "Então você apareceu nessas botas incompatíveis, falando sobre ficar apenas uma semana." Sophie sorriu para a memória. "Eu tinha tanta certeza de que não seria apegado." "E agora?" Grant perguntou, dando um passo mais perto. "Agora não quero sair", admitiu Sophie. "Quero ver o pomar durante todas as 4 estações. Quero aprender a poder tomar tomates para o inverno. Eu quero..." Ela hesitou e depois terminou em um sussurro. "Ouça você rir de novo." Grant estendeu a mão, sua mão gentilmente segurando sua bochecha. "Laura costumava dizer que os corações são como jardins. Eles precisam de cuidar, mesmo depois de tempestades." Seu polegar traçou a linha da bochecha de Sophie. "Meu coração está no pouso há muito tempo, mas nas últimas semanas com você, está começando a crescer novamente." Lágrimas picaram nos olhos de Sophie. "Você tem certeza? Eu não quero ser alguém que está apenas passando por sua vida." "Nunca tive mais certeza de nada", disse Grant, sua voz forte e certa. Então, com uma pitada do sorriso que transformou seu rosto, ele acrescentou: "Eu disse a você o primeiro dia, fique o tempo que você quiser. Ou para sempre." "Para sempre soa bem", Sophie sussurrou, e então Grant a estava beijando. A princípio, depois com uma paixão crescente que falava de cura, esperança e futuro se desenrolando diante deles. Quando eles finalmente se separaram, ambos sem fôlego, Grant descansou a testa contra a dela. "Fique hoje à noite", ele disse suavemente. "E amanhã. E todos os amanhãs depois disso." Sophie assentiu, seu coração cheio. "Eu vou." Enquanto caminhavam de mãos dadas para a casa de Grant, parece ser a casa deles, Sophie sentiu os últimos pedaços de seu antigo eu caindo, não perdido, mas transformado, como sementes enterradas em solo rico, pronto para se transformar em algo mais forte e mais bonito do que antes. A manhã chegou com luz dourada derramando pelas janelas. Sophie acordou nos braços de Grant, o quarto desconhecido entrando lentamente em foco. Por um momento, ela se perguntou se tudo tinha sido um sonho. As declarações, as decisões, a noite que eles passaram conversando até o amanhecer, planejando um futuro que não acreditava. Possidade pomenas obsidades antes. Mas então Grant se mexeu, seus braços se apertando ao seu redor. E Sophie sabia que tudo era maravilhosamente real.
Manhã, ele murmurou, pressionando um beijo no templo dela. Manhã, ela respondeu, aconchegando-se mais perto. Sabe o que hoje é? Grant pensou por um momento. Domingo? Sophie sorriu. Faz 3 semanas desde que cheguei a Oak Hollow, o dia em que eu deveria sair. A expressão de Grant ficou séria. Algum arrependimento? Não é um, Sophie garantiu a ele, alcançando a linha de sua mandíbula. Exceto que talvez eu pensei que 1 semana seria suficiente aqui. O sorriso de Grant, o sorriso completo e desprotegido que ela veio para o valor. Escreva o rosto dele. Bem, agora você tem o tempo todo no mundo. Para sempre, se quiser. Para sempre, concordou Sophie. A palavra não é mais assustadora, mas cheia de promessas. Parece perfeito. Mais tarde naquele dia, enquanto caminhavam pelo pomar de mãos dadas, o sol do outono aquecendo os ombros, Sophie viu Megan na varanda da fazenda, acenando para eles. Acho que deveria mover minhas coisas da casa de Megan, disse Sophie. Grant assentiu. Ou poderíamos expandir, ele sugeriu. Conecte as propriedades. Faça uma grande fazenda. Sophie sorriu para ele, vendo não apenas o momento presente, mas todas as possibilidades que se estendem diante deles. Uma casa construída juntos, as estações mudando, o amor ficando mais forte a cada dia que passa. Oak, Hollow e Ellison Farm, ela pensou. Eu gosto do som disso. Sophie Blair e Grant Ellison, ele respondeu, apertando a mão dela. Eu gosto do som disso ainda mais. Quando chegaram a Megan, que estava sorrindo conscientemente, Sophie sentiu um contentamento que nunca havia conhecido antes. Ela prometeu a si mesma que não se apegaria, não colocaria raízes neste canto tranquilo do mundo. Mas às vezes, Sophie percebeu, o coração sabe onde pertence muito antes que a mente alcance. Às vezes, o que começa como apenas 1 semana se torna uma vida inteira. E às vezes, contra todas as probabilidades e expectativas, você encontra para sempre no local e a pessoa você menos esperava. O fim.